Nós almejamos que a vida seja uma doce aventura, e em muitos momentos ela é, mas para muitos de nós, muitas vezes ela se torna uma terrível batalha. Se tem uma coisa que a gente sofre no meio da batalha, é pressão, pressão de todos os lados. A vida é assim, essa dinâmica entre uma aventura gostosa e uma batalha terrível e a pressão a ela relacionada. Eu gosto do exemplo de Davi. Davi foi um personagem real que existiu muito tempo atrás e ele saiu de reles pastor de ovelhas para se tornar herói de guerra, chefe de batalhão e até mesmo genro do rei. Ele se tornou a grande sensação, ainda muito novo, sendo reconhecido e amado por todo o seu país, né? Um fenômeno na sua época. No entanto, o seu sogro começou a perceber que ele tinha condições de se tornar um rei mais importante do que ele próprio e começou a persegui-lo obstinadamente. Ele se tornou um renegado, ele teve que abandonar a esposa, teve que esconder os pais, e ele vivia fugindo dos desertos, se escondendo nas cavernas. Várias vezes quase foi capturado, até o ponto de ele buscar asilo político no meio dos inimigos do seu povo de Israel. Foi ali, junto com vários homens renegados que tinham se ajuntado a ele, que ele encontrou um pouco de alívio para pelo menos se dedicar à sua esposa, dedicar às suas coisas sem correr risco de vida a todo momento. O problema é que irrompeu uma guerra entre filisteus e israelitas. E Davi agora tinha que lutar junto do exército inimigo contra o seu próprio povo. Felizmente ele se safou. Antes da batalha começar, outros chefes filisteus acharam melhor que ele não guerreasse, porque vai que ele mudasse de lado, e despediram ele para ele voltar para casa, voltar para sua cidade, para suas esposas. Os seus homens ficaram muito felizes com isso, mas aquela doce aventura se transformou numa imensa de uma pressão. Chegando perto da cidade, eles descobriram que ela tinha sido queimada pelo fogo e todas as mulheres, crianças, animais, todos os bens tinham sido levados embora por outros inimigos. A situação ficou tão terrível que o texto diz que os homens gritaram em plenos pulmões até perder as forças. Davi também sofria porque perdeu as suas esposas. Olha, o texto que eu quero compartilhar com você é 1 Samuel 30, versículo 6, e lá está escrito assim: Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. É bem interessante, quando a gente vive na pressão, nós podemos fazer duas coisas. Uma delas é explodir sobre alguém. A outra é buscar alívio, auxílio, especialmente em Deus. Foi isso que Davi fez. E a pergunta é como que Davi fez isso? E felizmente a gente consegue encontrar vários salmos de Davi que se encaixam praticamente na mesma situação. Por exemplo, Salmo 86, versículo 1, a gente percebe como que ele buscava forças em Deus. Ele diz assim: Inclina, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito. O versículo 14 do mesmo salmo: Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim. Pessoas violentas tentam me matar, não se importam contigo. Versículo 16 e 17. Olha para cá e tem compaixão de mim. Dá tua força a teu servo. Sim, salva teu humilde servo. Mostra-me um sinal do teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Ele não lidou com isso como todo mundo costuma lidar. A maioria das pessoas explode. Então a dica que eu deixo para você: não se exploda sobre os outros. Os homens queriam matar o seu próprio líder, queriam fazer dele o culpado ou o bode expiatório de toda a sua dor e de toda a sua revolta. Não se exploda também consigo mesmo. Não se revolte contra os outros, mas também não desista por conta das suas incapacidades. Nunca diga, que se lasque. Esse não é um caminho inteligente.
Quando a dor e a pressão se tornarem insuportáveis, encontre forças, encontre alívio, encontre amparo, encontre socorro no Senhor seu Deus, assim como Davi fez. Ache um lugar, dobre os seus joelhos e erga a sua voz. Se ela estiver carregada de sentimento e emoção, não tem problema, melhor, clame, grite, busque o socorro sobre qualquer assunto, sobre qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Convide Deus a abrir os ouvidos e ouvir a tua voz. Você sabe o final da história? Deus deu direção para Davi. Ele pegou os homens que ainda conseguiam batalhar, foram atrás daqueles saqueadores, recuperou todas as pessoas e todos os bens e voltou com um grande sinal de que realmente Deus o amparava. Que Deus te ajude a viver a mesma coisa.